Obrigado. Nessa quinta aula, nós vamos falar sobre o quarto estágio da deslealdade, que é o estágio crítico. Eu gostaria de falar com você, relembrar o que é a lealdade, o que é a deslealdade. Lealdade é uma pessoa leal, fiel, de palavra, íntegra, compromissada, responsável, verdadeira e sincera. Desleal, a deslealdade é uma pessoa desleal, infiel, sem palavra, desonesta, sem compromisso, irresponsável, falsa, fingida, descontente, hipócrita e uma pessoa traidora. Então nós vimos já os níveis de deslealdade da independência. Depois da independência, nós vimos o estágio da ofensa. Depois da ofensa, nós vimos o estágio da passividade. E hoje nós vamos ver o estágio crítico. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, lá no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Você vai abrir no capítulo de número 12. Números, depois de Levítico, antes de Deuteronômio, número 12. Nós vamos ler do 1 ao 3. Quem não tiver pode ler conosco no telão, estamos lendo na Nova Versão Internacional. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, nessa noite nós vamos falar sobre o estágio da deslealdade crítico. O que é o estágio crítico? Depois da pessoa ter pensado que ela é independente, que ela pode tomar suas próprias pensamentos e atitudes, que ela não faz parte do grupo, da empresa ou da igreja, a pessoa passa pelo estágio da ofensa. Ela foi ofendida ou naquele lugar, naquela empresa que ela está, na igreja. E aí então, por causa disso, ela começa a odiar e a ser uma pessoa traidora. E aí ela vai passar para o estágio de passividade. A pessoa não vai fazer mais nada, fica parada. E aí quando a pessoa começa a ficar parada, a gente viu, ela começa a ver os defeitos. E ela começa a ver muitos defeitos. Porque quem não tem defeito, levanta a mão. Quando a gente fica muito parado, a gente começa a notar os defeitos, porque o nosso cérebro foi Deus que fez, e é inteligente, não muito, mas a gente já começa a notar, puxa, esses coraçãozinhos estavam aqui a semana passada, puxa, nem para o pastor pedir para tirar, e aí a gente começa a ver defeitos. E aí então a gente passa para o estágio crítico, o estágio de passividade. O estágio crítico acontece quase que simultaneamente. A pessoa parou de fazer, ela começa a falar mal. Ela passa só a criticar, só fala mal. Não tem uma coisa boa que ela vê. Se fez a Santa Ceia com toda a liturgia canônica, por que fez aquela ceia com toda a liturgia canônica? Se fez só na Bíblia, por que fez a liturgia só na Bíblia? Se melhorou o salário, mas por que deu, né? Quem está na empresa, por que deu uma cesta básica? Podia ter dado um ticket, né? Não tinha nada, aí ganhou uma cesta básica, aí começa. Então, é uma pessoa que está descontente, é uma pessoa que provavelmente já deve ter sido ferida, ofendida, ou naquele lugar ou em outro,
e para ela nada está bom. Então, nesse estágio da deslealdade, nesse quarto estágio, o que acontece? A passividade leva ao estágio da crítica. Nesse estágio, a pessoa observa e amplia as falhas. Na igreja, ela encontra falhas no louvor, na palavra, no prédio, em todas as mediações da igreja, tudo que a igreja faz, a pessoa vê defeito. E uma pessoa que vê defeito, ela fica calada, sim ou não? Uma pessoa que fica reclamando, ela reclama sozinha, ou ela fala para os outros, mas esses coraçãozinhos aqui já tá bom, né, pastor? O que vocês acham? Então, a gente vai acompanhar agora o exemplo de Miriam. A gente abriu a nossa Bíblia em Números capítulo 12, nós lemos do versículo 1 ao 3. E quem que é Miriam? Miriam é irmã de Moisés, irmã mais velha de Moisés. Se vocês lembram da história de Moisés, quem lembra da história de Moisés? Quando Moisés nasceu, o faraó, que era o rei do Egito, mandou matar todas as crianças, todos os meninos. E aí os pais esconderam Moisés porque ele era muito bonito. E aí então a mãe, como era a ordem do faraó, tinha que jogar as crianças no rio. Mas ela não só jogou Moisés no rio, ela preparou aquele cesto, por isso que a gente chama cestinho de criança de Moisés, né? Preparou para que não afundasse, passou betume, colocou no rio, e aí a irmãzinha de Moisés foi acompanhando o cesto. E aí então Moisés chegou na mão da filha de Faraó, pegou o menino, ficou encantado, e aí Miriam viu tudo aquilo e falou: você não quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar? Ele falou: eu quero. E aí quem começou a cuidar de Moisés foi a sua própria mãe, e ele que deveria ter sido morto, agora começou até a ganhar dinheiro, os pais, né? A própria mãe começou a cuidar, e Miriam participou de tudo isso. Miriam tinha ouvido as profecias que Deus iria levantar um libertador. E aí então Moisés, depois de 80 anos, olha só, 80 anos se passaram, ele volta para o Egito, é chamado por Deus para libertar o povo, liberta o povo, acontecem os 10 sinais maravilhosos, né? As 10 pragas, Deus tira com poder aquele povo, sem o povo atirar uma flecha sequer, abre o mar vermelho, né? Miriam estava no meio de tudo isso, estava vendo tudo isso. Mas aí chegou um momento que, por mais que Miriam tivesse acompanhado a liderança do seu irmão Moisés, seu irmão mais novo, mas seu irmão levantado por Deus, junto com Arão, o seu outro irmão, ela começou a falar mal de Moisés. Ela começou a se tornar crítica de Moisés. E aí olha o que ela falou. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Começou a falar mal do casamento de Moisés. Começou a falar mal, a olhar a natureza humana de Moisés como a nossa, que é falha, e começou a olhar para o casamento de Moisés. Por quê? Porque segundo a lei dos judeus, você não podia casar com ninguém a não ser judeu. E ele não casou com uma mulher que era judia, ele casou com uma mulher, como estamos vendo, de outra raça, etíope. E aí então ela começou a falar mal de Moisés, e não só ela, mas também Arão. E aí o que eu quero chamar a atenção é o que vai acontecer com Miriam. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala mal de um homem ou de uma mulher que Deus levantou. Porque a gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e por mais que Saul quisesse matá-lo, nós não vemos na Bíblia ele falando mal de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, se eu não me engano, por 2 vezes, e ele não matou. Então,
Miriam começou a falar mal de quem? De Moisés. E nós vamos ver o que aconteceu. Vamos ler a continuação no versículo 4. Preste atenção no que diz na nossa Bíblia da NVI. Imediatamente, logo que ela começou a falar mal, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou a Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: olha só, é Deus que está falando, literalmente, para eles ouvirem: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu-se que ela estava com lepra e disse: Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Olha só, eles falaram mal de Moisés, criticaram Moisés, falaram mal da família de Moisés. E quem que defendeu Moisés? Deus. E Deus falou bem da família: é fiel em toda a minha casa, né? E quem foi que defendeu Moisés? Deus. E aí então Miriam ficou leprosa. Então o que a gente vê é que hoje nós não estamos mais no Antigo Testamento, mas a crítica se torna algo ruim para nós mesmos, se torna uma lepra, se torna algo contagioso, porque a lepra vai nos matando pouco a pouco e vai nos tornando insensíveis. Quem tem lepra no braço, a pessoa perde a sensibilidade do braço. Se ela não tratar logo, ela pode perder e nunca mais voltar. Então, quando nós começamos a criticar, nós começamos a ficar insensíveis à voz do Espírito Santo. Nós começamos a entristecer o Espírito Santo, a resistir contra o Espírito Santo, a apagar o Espírito Santo, até poder chegar ao ponto de tentar o Espírito Santo e mentir contra o Espírito Santo, e talvez aí então blasfemar contra o Espírito Santo. Então nós temos que entender, meus irmãos, minhas irmãs, que todos nós vemos problemas nos lugares, sim ou não? Sim. Mas aí eu posso ter um papel para construir ou para destruir. Se eu fico só falando mal, eu estou apenas criticando, e aí isso vai se tornar lepra sobre mim, algo contagioso, que daí eu vou passar para os outros. Depois eu vou falar mais sobre a lepra. Mas a lepra passa, e passa pela boca, pela saliva. Então, o que a gente tem que entender? Que uma atmosfera super crítica nunca deixará com que o pastor, o líder, pregue bem, quem quer que seja, e lhe fará com que o pastor, ou a pessoa que está dirigindo o grupo, ou a empresa, trabalhe todos os dias mal, amargurado, e faz com que o ministério fique de tal forma ruim, que faz um impacto devastador no ministério. E por isso que nós estamos falando sobre a lealdade, por isso que é tão importante,
porque a crítica vai causar medo e insegurança na liderança. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Hebreus 13, 17. Lá no final. Quem achar a página, passa a cola. Quem não achar, na sua Bíblia, pode ler no telão. (942). Quem não achar, pode ler conosco no telão. E diz assim, ó. Estou ouvindo as páginas virarem aí. Achou? 13, 17. Se você não achar, pode ler aqui no telão. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu vou ler em outras 3 versões. Na versão de Almeida Revista e Corrigida, diz assim, ó: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Na versão de Almeida Revista Atualizada, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vou ler na Nova Tradução da linguagem de hoje. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Então o que acontece? Se só eu deixar de obedecer, já faz algo ruim para o pastor, para o líder, para o guia, para aquele que Deus colocou sobre a nossa vida para cuidar da nossa alma, quanto mais eu falar mal. Aqui está dizendo que o ministério vai se tornar algo ruim, a pessoa vai fazer gemendo. Ou seja, pode chegar a ponto da pessoa não aguentar e ela desistir, ela falar assim, não, eu sei que eu tenho chamado de Deus, mas eu não aguento. Por quê? Porque as pessoas que estão debaixo dela não foram pessoas que estavam abençoando a sua liderança. Porque a liderança tem que ser uma bênção, tem que ser uma faca de 2 gumes, tem que ser bênção para quem recebe e tem que ser bênção para quem dá. Eu lembro que eu fui uma vez numa igreja, antes de vir para a igreja metodista, eu e minha esposa casamos e ficamos procurando uma igreja para nós, e eu fui numa igreja, estava indo já lá várias semanas, e aí certo dia, a pessoa que foi pregar ali, falou, e conhecereis a verdade vos libertará, e começou a falar mal da cor de unha vermelha que minha esposa estava usando, que estava do meu lado. Quase que eu me levantei e falei assim, ó, minha irmã, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conhecereis a verdade libertará, não tem nada a ver com unha vermelha. Mas na hora eu não fiz nada, por quê? Porque eu não estava ali para escandalizar. Eu ouvi, terminou o culto, cumprimentei, fui embora, e o que aconteceu? Nunca mais voltei, porque não ia ser bênção para mim. Eu vi que aquela igreja é uma igreja que ia pegar firme na doutrina, eles têm a doutrina dele, amém, mas quiser me falar que isso está na palavra de Deus, aí já é outra coisa. Se a doutrina, temos que obedecer a doutrina da igreja. Mas por que eu saí daquela igreja? Aquela irmã é uma bênção, aquela irmã é uma mulher de oração, mas naquele momento ela não foi bênção para mim, nem para minha esposa. Então o que a gente decidiu? A gente nem falou assim, ó, não vamos mais voltar, não precisou nem falar mais nada, porque não era mais bênção. Amém? Tem que ser bênção, tem que ser uma coisa boa. Então se eu só estou criticando, 2 coisas podem estar acontecendo, ou a coisa está muito ruim mesmo, ou eu só vejo as coisas ruins da vida. E se a coisa está muito ruim, eu lembro uma mensagem que eu ouvi, o meu pai contou para mim, que o cara chegou para o pastor,
Que absurdo, pastor, eu fui no banheiro e a torneira estava aberta. É um absurdo, como que alguém pode ir na igreja e deixar a torneira aberta, além de gastar água, a conta da igreja vai lá para as cucuias. E aí, meu irmão, o que você fez? Você fechou a torneira? Não, fui eu que abri. Quer dizer, então, quando a gente repara em algo, é porque talvez Deus tenha confiado esse dom, esse talento na nossa vida, para que a gente faça. Só que se a gente estiver no ministério do banco, e de comer batatinha no banco, Deus não vai nos ungir. Aquele talento vai continuar aqui dentro e não vai ser usado. E aí o que Deus diz? Que quem esconde o talento? Tira-se o talento e dá para outro. E esse que escondeu o talento não conhecia o seu Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Tudo depende do ponto de vista, para que a gente tenha uma perspectiva do que a gente está vendo. Se eu olhar para algo com olhos críticos, eu vou ver imperfeições, mas se eu olhar com olhos de amor, eu vou ver algo bom e vou ver esperança para o futuro, para que seja mudado, aperfeiçoado, e para que talvez eu ou outra pessoa trabalhe naquilo. Tudo depende de como a gente vê. Se esse copo está, como que está esse copo? Cheio. Meio o quê? Cheio. Meio vazio ou meio cheio? Meio vazio, talvez mostre uma atitude negativa, meio cheio uma atitude positiva. Está na metade, alguém que está em cima do muro. Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos nos tornar críticos, porque daí a gente já está no estágio de deslealdade que talvez não tenha volta. Miriam ficou, como que ficou Miriam? Leprosa. Alguém quer ficar leproso espiritualmente aqui? Não. Vai contagiar os outros. Você vai começar a falar das críticas, vai passar para o outro, e o outro vai passar para o outro, que vai passar para o outro, e quando chega na igreja, a igreja está morta, não vai receber nada de Jesus. Imagina aquela mulher que ouviu falar de Jesus, que estava com 12 anos de hemorragia, e ouviu falar que Jesus curava. A expectativa que ela tinha de Jesus fez com que o poder de Jesus fosse liberado para que ela fosse curada, sim ou não? A multidão tocava em Jesus, mas quantos que Jesus curou daquela multidão só pelo toque? Só a mulher, porque só ela tinha expectativa que podia ser curada. Agora, e os outros? Talvez tivessem assim, mas os fariseus falam que Jesus não é o Messias, que talvez estavam comprimindo Jesus, e aí por isso que não saiu o poder. Mas Jesus é de Nazaré, e a Bíblia diz que o Cristo vem de Belém, mas não foi pesquisar lá para saber que Jesus nasceu em Belém, ele só viveu em Nazaré, só foi criado em Nazaré. Expectativas que não puderam liberar o poder de Deus. Então, se a gente fica só com expectativas ruins, só ouvindo coisa ruim e deixando com que isso entre no nosso coração, a gente vai chegar na igreja, vai chegar no trabalho, vai chegar no grupo que a gente está e só vai ter coisa ruim. Não vai ser uma coisa boa, vai ser ruim. Então, nós vamos ver outro exemplo na Bíblia, mais uma vez, coitadinho do Absalão. Absalão, 2 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Quem achar a página, passa a cola. 2 Samuel, capítulo 15. Quem achar, passa a cola. 2:4-2. Vamos ler do 3 ao 6. Pode ler no telão, quem quiser, tá bom? Acharam todo mundo? Eu vou ler na versão de Almeida. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens
quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha para o rei para juízo, e assim lhe furtava o coração dos homens de Israel. Olha só, ele estava falando mal de Davi, do seu pai. Olha só que ele dizia no 3: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. As pessoas chegavam lá em Jerusalém, naquele tempo quem era o juiz das causas mais importantes, vamos dizer que o Supremo Tribunal, né, Federal, era o rei. Quando tinha uma questão mais difícil para ser resolvida, que na cidade não pôde ser resolvida, eles passavam para o rei. E aí então as pessoas chegavam lá na cidade, quem estava ali? Absalão, filho do rei, bonitão, cabelo compridão. Filho do rei, você vai achar que o filho do rei vai falar mal do rei? Sim ou não? Não, então a pessoa chegava lá: olha, não tem ninguém para te atender aqui, como que pode? A sua causa é justa, nossa, o rei nem pode te atender, não pode nem te ouvir, né? E ele é rei de Israel, ganha todo o seu imposto que você paga, que você não está aguentando. Puxa, pode deixar que eu resolvo para você. Então ele falava mal do rei. E quando a gente fala mal daquele que está sobre a nossa vida, a gente vai tirando o coração dessas pessoas para com o rei, para com o gerente, para com o dono da empresa, para com o líder daquele grupo, para com o pastor da igreja ou da denominação, enfim, vai furtando o coração, né? Absalão, ele começa a ver somente as falhas no estilo de liderança do rei, porque ele estava absorvido por muitas deficiências, não conseguia ver algo de bom em nenhum lugar, que levou a outro estágio da deslealdade, da dissimulação e da politicagem. Depois nós vamos ver que ele vai se tornar alguém político, né? No próximo estágio da deslealdade. Mas aí você começa a ver, lembra que eu falei, a lepra é contagiosa. Hoje nós sabemos, por causa da ciência, que quando alguém tem lepra, você não pode ter contato com a saliva da pessoa. Mas no Antigo Testamento, como Deus queria guardar o seu povo, queria que o povo ficasse grande, Deus não podia falar: olha, a ciência, existem micróbios, bactérias, vírus, enfim, que vão fazer mal para você, e por isso que quando alguém ficar leproso, você tem que pôr essa pessoa para fora do arraial, para fora da congregação, para fora da cidade. Por isso essa pessoa vai ter que cobrir a boca quando falar, e vai ter que ficar afastado de todo mundo. E quando essa pessoa chegar no meio das pessoas, vai ter que gritar: imundo, 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 leproso, leproso, leproso. Vai ter que andar com as vestes rasgadas, e vai ter que andar longe das pessoas, para que ninguém toque no leproso e não pegue lepra. Só que a lepra passa quando a gente está próximo. Não tem jeito de eu falar: não, eu sou super, não vou pegar lepra. Se você ouvir a crítica, essa crítica vai entrar onde? No seu coração. Então a fofoca, a crítica, o falar mal, tem duas vias. Não é só quem fala, quem ouve. Nossa, tem uma quente. Você não está sabendo? Juninho, o que aconteceu? Que roubaram o técnico do Corinthians, e o Corinthians agora virou Brasil. O Paulinho está fazendo gol lá. Ele até levanta a camisa do Corinthians, jogaram no estádio do Corinthians, até o Neymar virou corintiano. Então tem quem vale quem? Então temos que tomar cuidado. Olha só o que diz a nossa Bíblia. Abre lá em Levítico 13. Volta. Antes de Deuteronômio, depois de Números. Levítico 13.
13, 45 e 46. Quem achar, passa a cola, por favor. Antes de Números. Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico 13. 83. Eu vou ler na versão de Almeida, você vai ler aí na NVI. As vestes do leproso, em quem está com a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Miriam ficou com lepra. Por que Deus colocou lepra em Miriam? Para ficar afastado. Para ficar afastado e continuar falando mal e contaminar o arraial. Contaminar o povo de Israel, que já tinha se levantado falando mal de Moisés inúmeras vezes, mas agora era a irmã de Moisés. Era alguém que olha só, quando Deus fez um milagre através de Moisés, e aí o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam cantou uma canção, profetizou uma canção, através do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ela, e ela cantou uma canção. Mas agora, o que aconteceu? A Bíblia não diz que ela estava fazendo alguma coisa, passou para o estado passivo, estava sem fazer nada. E a gente sabe que a oficina vazia, o que acontece? Cabeça vazia, oficina vazia. Cabeça vazia, oficina do diabo. As muitas letras me fazem. As muitas letras me fazem delirar. Então, cabeça vazia, não está fazendo nada, vai começar a criticar, falar mal, vai pegar a lepra. A lepra vai trazer a morte, vai passar para outras pessoas. E aí tem que ficar afastado. Aí, se Deus não tiver misericórdia, a pessoa fica mal, fica sem igreja, né? O pior é quando fica dentro da igreja falando mal. Meu irmão, não está fazendo bem? Tem tanta igreja, sim ou não? Sim. Vai numa igreja que está fazendo bem. Agora, você foi em 10 igrejas, nenhuma está boa. Pensa bem aonde que está o problema. Se é nas igrejas, se é em você. Porque perfeição só no céu. Amém? Amém. Mas quando a gente para de fazer a obra, quando a gente para de ganhar almas, quando a gente para de cuidar das pessoas, a gente vai começar a olhar essas coisas, vai começar a criticar. Sempre vai ter alguém que vai errar no som, sempre vai ter uma vez que o pastor vai errar alguma coisa que vai falar. Ou você acha que eu só tirava 10? Você está errado, falei errado agora, falei certo antes, falei errado agora, falei errado da oficina. Puxa, aquele pastor errou, joga pedra nele, né? Amém, meus irmãos? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? No exemplo de Absalão, vemos que as suas críticas começam a contaminar todo o reino de Israel. Lembre-se que a crítica é como lepra, é contagiante, ela passa. E por isso o leproso precisa ficar isolado, ser ignorado, e só poderá voltar à congregação quando a lepra não for mais detectada. E a pessoa for purificada, confessando o seu pecado e não tendo mais resquícios do seu pecado. No capítulo 13 e 14 de Levítico mostra o que deveria ser feito para trazer uma pessoa de volta da sua lepra. Ela tinha que raspar todos os pelos do corpo, tinha que ser minuciosamente examinada pelo sacerdote para ver se não tinha mais nenhuma manchinha. Ela tinha que pedir perdão pelo seu pecado, confessar o seu pecado. E aí então ia soltar um animal como simbologia do seu pecado, uma ave que ia ser solta e ser livre para ir embora, para ir longe. Ou seja, para a pessoa ser totalmente curada, ela tem que jogar esse mal que ela está falando para longe, ela tem que reconhecer que ela está errada, para que ela seja uma bênção de novo e não seja lepra no meio da congregação, não seja um imundo no meio da congregação que vai trazer a morte para a congregação. Uma congregação leprosa. Tudo porque só fica falando mal. E por isso nessa noite, como eu sei que ninguém aqui nunca fala mal de nada, eu vou convidar você a fechar seus olhos e abaixar sua cabeça.
Porque nós falamos mal. Nós naturalmente falamos mal. Do bispo, do superintendente, do pastor, da igreja, do irmão, da irmã, de tantas coisas. É ou não é? Então nós vamos pedir perdão. Amém, meu irmão? Porque uma casa dividida, ela cai. E a gente precisa mudar. E por isso que a gente está aprendendo sobre a lealdade e deslealdade. Então convido você a falar com Deus nesse momento. Pai, nós pedimos perdão, porque se dissermos que nós não temos pecado, a Tua verdade não está em nós. Nos perdoa, Pai. Nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, e sabemos que o nosso irmão e a nossa irmã, ou que os líderes, que as autoridades instituídas sobre as nossas vidas, não vão fazer a nossa vontade, mas a deles. E se forem homens e mulheres de Deus, vão fazer a Tua vontade, Pai. Ou mesmo quando não forem filhos Teus, muitas vezes podem fazer também a Tua vontade, ó Pai, porque toda a bondade que existe nesse mundo vem do Pai das luzes. Por isso, Senhor, nos ajuda a não ficarmos contaminados com a lepra. Não nos deixa ser independentes. Ó Pai, não nos deixe que as ofensas nos levem à passividade e a sermos críticos e a só falarmos mal e não temos nada de bom para falar, porque quando nós fazemos isso, nós matamos as boas expectativas que as pessoas podem ter daquela empresa, daquele grupo, daquela igreja e do Senhor, no caso, porque a igreja é o Teu corpo. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu confesso a Ti o meu pecado. Perdoa-me, Senhor, porque sou um pecador, e me purifica, assim como a todo o Teu povo. E assim também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que falaram mal de nós. E Te pedimos, Senhor, nos defenda, nos ensina a ser como Moisés, pois não havia ninguém como ele, manso